Não importa. Preciso ser direta com você. Essas informações que você tá dando não importam. Solta, larga, desapega. Bom dia! Gente, a iluminação hoje tá meio estranha. Tá um dia bem escuro e quebrou meu equipamento que normalmente traz a luz. Então eu não sei como vai ficar, talvez fique meio intermitente, talvez te atrapalhe um pouco, mas é que sabe como é, né? Equipamento de luz. Gente, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com os problemas dos bastidores? Tá, meia culpa, eu às vezes compartilho aqui nos vídeos. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje, justamente pra mim e pra você, pra gente parar de ficar dando tanta justificativa. O meu objetivo nesse vídeo hoje com você é que você possa reconhecer o quanto você está justificando, o quanto isso atrapalha, te estimular a mudar o seu comportamento e dar um guia meio prático, meio passo a passo do que exatamente você pode fazer para mudar esse comportamento. Então, primeiro a gente começa reconhecendo. Começa a reconhecer. Você é uma pessoa que dá muita justificativa? Vamos fazer uma escala aqui de 1 a 10. Quanto você dá de justificativa? Se você não tiver clareza, embora normalmente as pessoas sabem, se você não tiver muita clareza, pergunta para as pessoas à sua volta. Ô fulano, pessoas que convivem com você, que são minimamente observadoras. Você acha que eu dou muita justificativa, tipo demasiado? Assim, justificativa que não precisava dar? Você acha que eu passo do ponto nesse sentido? Pergunta para essas pessoas e pode ser que você se surpreenda com a resposta. Então, vou te contar uma cena muito simples que aconteceu esses dias e que você pode transpor para tantas outras que você já viu de outras pessoas e você mesmo como personagem principal. Eu fui na médica, e aí eu tava no hall de espera, que é meio apertadinho. E aí tava naquele vucu-vucu de trocar, sai uma paciente, entra outra paciente, mas daí volta pra fazer outra continuação do atendimento. E aí, de repente, uma moça que tinha acabado de chegar, primeiro que ela tava com o celular, ela tava ligando no FaceTime pra alguém. Aí já me deu um frio na barriga, que eu tenho muita dificuldade com essa invasão de ruído, né? A pessoa liga no FaceTime, mostra a câmera, enfim. Aí tá, beleza, a pessoa não atendeu, desligou, e aí ela falou, fulana, bom dia, não sei o quê, vamos lá? E ela começou a falar assim, desculpa que eu cheguei atrasada, que eu tenho que falar que eu não sei o quê, porque tá tendo obra lá no meu apartamento. Aí o pedreiro falou que ia atrasar, você acredita que já tá demorando mais de 3 meses. E a médica olhou assim, tipo, educada. Mas assim, o que a médica provavelmente precisava saber de informação era o quê? Você está pronta? Você não está pronta. Você precisa de alguns minutinhos? Não tem problema. Então, no dia a dia, quando a gente dá muita justificativa, a gente atrapalha. Você está compartilhando um nível de detalhe que não é importante para aquela cena. Claro, vai ter momentos que você vai querer desabafar dos seus problemas, mas esteja consciente de quando é uma justificativa e quando é um desabafo. Também tem momentos onde a gente quer contar uma historinha. Já reparou? Sei lá, você chegou na casa de uma amiga, tá tendo evento, várias pessoas, vai cumprimentar várias pessoas. Gente, você não acredita, cheguei atrasada porque tinha um caminhão distribuindo bexiga azul. E talvez nem seja o momento para contar daquilo, né? Então, um primeiro estímulo aqui, possibilidade para você, a gente pode fazer convites nesses momentos, né? Então, por exemplo, você quer contar uma história? Gente, aconteceu uma coisa no meio do caminho, tem uma história para contar, já conto para vocês. E você dá esse spoiler e pronto, cumprimenta, vai fazer a parte prática. Depois, em algum momento, pode ser que alguém fale para você o que aconteceu, e aí as pessoas vão querer ouvir a sua história. Então, tem muito mais harmonia quando a gente faz isso. E tem muita desarmonia quando a gente joga todas essas informações. Sabe aquelas pessoas que chegam, mal dá oi, já... Você fala, meu Deus do céu. Uma vez eu atendi uma pessoa numa primeira conversa para ela conhecer como funcionava o meu trabalho de mentoria e tal. E aí ela chegou muito atrasada, totalmente esbaforida. Sabe aquela pessoa que chega esbaforida, toda atrapalhada. E ela ficou 7 minutos explicando por que ela estava chegando assim. A gente tinha uma call de 20 minutos, ela já tinha chegado alguns minutos atrasada. Passou, aí eu falei, fulana, bom dia. Ela não tinha me dado bom dia. Bom dia, mas é mais um sintoma, tá? Tô chamando aqui a atenção mais porque é um sintoma. Bom dia. Olha, a gente tem 20 minutos, tinha 20 minutos para conversar e 7 minutos você escolheu falar das justificativas e você escolheu explicar o porquê que você chegou atrasada, ao invés da gente usar esse tempo, nós duas, para uma investigação mais profunda do seu momento. Né? Então ali era uma provocação para ela perceber, porque provavelmente aquele padrão devia estar repetindo muitas vezes na vida dela. Né? Então
Observa na sua vida, tem momentos que a gente está mais destrambelhado, mas observa se esse padrão começa a repetir muito, de você estar muito esbaforido, muito desorganizado, você sempre chega atrasado, ou não, de repente você tem muita rigidez e quando você chega atrasado, você precisa dar 1000 justificativas. Estou dando exemplo do atrasado, mas isso acontece para qualquer coisa que você sente a necessidade de explicar para alguém. Por que que você sente tanta necessidade de explicar? Um dos motivos é porque você pode estar sentindo culpa. Culpa de ter chegado atrasado, culpa do impacto que você vai gerar. Só que esse processo da culpa não faz você sentir menos culpa. Já percebeu? Se você justificasse e pronto se liberasse, seria interessante, igual do desabafo. Quando a gente faz um desabafo bem feito, a gente faz aquela descarga emocional. Sabe quando você fala, ai, ufa, obrigada. Oh, só precisava botar pra fora. Então aquilo mudou o seu estado, isso tem muito valor. Mas para quem tem o hábito de reclamar, o vício de reclamar, aquilo não tem fim. Então se você tem o vício de justificar, provavelmente é um comportamento que não tem fim, que você precisa ganhar consciência e tomar uma decisão. Você quer parar de ficar dando tanta justificativa? A primeira decisão é essa. Você não precisa nem saber como você vai fazer ainda. Primeiro, escolha. Você quer parar de dar tanta justificativa? Eu espero que você tenha falado sim, para continuar nesse vídeo, porque senão não tem mais o que a gente conversar aqui. Então, recapitulando, quando você dá muita justificativa, você traz uma comunicação muito inflada, muito cheia de flores, muito cheia de voltas e atrapalha numa comunicação mais assertiva. Numa comunicação mais assertiva, eu passo as informações que são importantes. Então, que informação você precisa passar para essa pessoa? Olha, aconteceu tal coisa, vai atrasar o projeto. Isso talvez seja uma informação importante, né? Quando a gente fala de não justificar, não é não justificar nada. Mas eu gosto de trazer um outro termo, né? Para ajudar a gente a eliminar esse vício, a gente pode pensar em dar contexto. Então, quais são as situações que são importantes de dar contexto? Qual é o contexto que mais importa naquela cena? E aí, nesse momento, a gente precisa sair um pouco da nossa bolha e se voltar um pouco para o outro e observar a cena e falar o que o outro precisa saber de mim agora, que mais impacta o objetivo disso aqui. Então, o objetivo é ter a reunião, o objetivo é tomar uma decisão, o objetivo é se encontrar. Qual é a informação mais importante que impacta essa cena aqui? Esse olhar é um olhar de objetividade, assertividade, que a pessoa que tem muito vício de justificar, ela acaba perdendo, ela fica muito presa nas suas próprias narrativas, porque claro que tem origem lá na infância, né? Então, por que você justifica tanto? Como é que era lá para você criança? Né? O que você precisava se defender? Então, normalmente quem justifica muito tem a necessidade, por conta do que viveu no passado, de se defender muito. É um medo muito grande de acusarem, é um medo de ser vista como incapaz. Então, é também uma forma da gente ir criando desculpas, porque é muito difícil encarar o fato bruto. E o fato bruto não precisa ter julgamento, né? Atrasei, não vou chegar, vou ter que desmarcar. Então, para uma pessoa que justifica muito, você vai perceber que você vai ter dificuldade de remarcar uma... Tem pessoas que têm dificuldade de remarcar uma consulta no médico. E aí começa a explicar, olha, eu vou ter que remarcar por causa que meu filho ficou doente. E a secretária do médico, assim, na boa, não importa para ela, não importa, e não é porque ela é insensível, é porque o foco do trabalho dela é organizar a agenda. Então, qual é a informação que você precisa passar para essa secretária? Não vou poder nessa data, preciso de uma outra. Então, um exercício aqui, depois eu vou recapitular lá na frente, é como é que a gente traz uma síntese, menos palavras. Se você está mandando um textão, a gente vai falar assim, ó, pequenininho, né? Então, ao invés de você contar, olha, exemplo... Eu não vou poder porque meu filho ficou doente, a terceira vez que ele fica, sabe como é que é, né? Escola, agora tá com mão, pé, boca, ele pegou, daí passou por mãozinho, daí agora... Você acredita que eu tô achando que meu marido tá com mão, pé... Você não precisa passar esse contexto, né? Então, como é que a gente reduz isso? A redução disso... Um exemplo, né, uma possibilidade poderia ser, não vou poder nessa data, preciso de uma nova agenda. Como está a agenda para o dia 25? Exemplo, simples, curto. Tá dando um incômodo aí? Quando a gente começa a dar esses exemplos, algumas pessoas começam a sentir um... Sabe? Observe esse que você está sentindo. Pode ser que você vai sentir... Vê os julgamentos que vêm. Quando você imagina você falando isso para as pessoas, que julgamentos que vêm? Nossa, eu tô sendo grossa. Nossa, eu tô sendo estúpida. Nossa, parece que eu não tô nem aí para ela. Gente, é ao contrário. Você tá tão aí para aquela relação, você tá tão aí para aquele objetivo, que você tá pensando estrategicamente o que é que mais importa aqui, além de eu precisar me explicar.
por que você está precisando se explicar para aquela pessoa. É claro que não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver com aquela pessoa lá atrás que você precisou justificar tanto. Então você pode começar a olhar lá para sua infância quem era a pessoa que você se sentia impelida a justificar muito, que você precisava entrar nessa discussão. Essa é a figura que você está projetando em todas as outras relações. Quando a secretária do médico, que não tem nenhum problema em reagendar, que não vai te ver como uma pessoa ruim, que está acostumada as pessoas até nem aparecerem, não estou falando que você precisa ter esse comportamento que não é legal, mas ela está acostumada com no-show, ela está acostumada com as pessoas não darem justificativa nenhuma, né? Então assim, a gente pode ser assertivo e educado. As pessoas que dão muitas justificativas, elas esquecem que isso é possível. Então vamos lá, vou te lembrar aqui, você pode ser assertivo e educado, ou você pode ser assertivo e gentil. Sim, você pode ser gentil, dando poucas palavras, informações importantes e trazendo uma fala educada. Simples. Tá conseguindo se enxergar? Tá ficando mais claro? Como é que tá o nível de apego? Você ainda tá, não, porque justificar, as pessoas que justificam são legais, elas deveriam ir pro céu, babá. Ou você já tá tipo, putz, acho que eu preciso largar disso, mesmo não sabendo como. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para mudar isso? Qual dos dois grupos você tá? Grupo apegadinho ou grupo querendo transformar? Conta pra mim, qual dos grupos você tá se sentindo agora? E acho que contexto já tá bom, né, gente? Chega de justificar meu conteúdo aqui. Agora eu vou te dar alguns passos. Caso você se identificou com uma pessoa que tem esse vício de comportamento e quer transformar, tá disposto a transformar, eu vou te dar um passo a passo simples de comportamentos e atitudes que você pode ter para começar essa transformação. Número 1, a minha recomendação é que você comece mudando a comunicação assíncrona, ao invés da síncrona ao vivo. Então, se você vai encontrar uma pessoa, vai ser muito mais o tanto de habilidade que você tem que ter para conseguir comunicar uma fala assertiva sem justificativa ao vivo é muito maior. Agora, numa comunicação assíncrona, ou seja, mandando uma mensagem com tempo, é muito mais fácil. Então a gente vai começar pelo passinho menorzinho para você ir ganhando, conquistando ali no menor, ganhando confiança que você pode mudar e depois crescendo. Então a gente vai do menos desafiador para o mais desafiador. Então o primeiro passo que eu te recomendo é nas mensagens. O que você vai fazer? Preciso desmarcar com alguém, preciso dar um não, qualquer coisa que você precisa fazer que dê essa vontade de justificar. Nossa, que fez um bocejo? Uma tosse? Não sei. 2 movimentos dentro desse primeiro item. Não justificar, eliminar. E reduzir. O reduzir, você vai pegar aquele textão que você pode até começar, escreve o textão. Aí você vai revisar. Sabe igual a gente faz? Revisão de texto? Que não cabe, você tem que mandar lá para um processo seletivo 200 palavras. Você escreveu 500 palavras, você tem que reduzir. Então você vai reduzir até ficar bem curtinho. Até ficar bem curtinho, você ficar desconfortável. Tem que ficar um pouco desconfortável, não tem como, senão você não muda. Tem que habitar esse espaço do desconforto, tá? Mas não pode ser um desconforto a ponto de te paralisar por completo. Então, um pequeno desconforto, você vai escrever uma mensagem curta, igual aquele que a gente deu do exemplo. Não vou poder, preciso de uma nova data, tá? Uma mensagem curta. E aí você vai escrever por texto. Por que por texto? Porque no áudio você vai se perder todo. Pode ter certeza que na hora que você mandar áudio, você não vai aguentar, você vai começar a explicar, você vai começar a dar justificativa, ou vai jogar um humor, uma sátira, alguma coisa vai aparecer. No texto editado, você tem tempo para respirar, editar. Pode até jogar no chat GPT, ou no Claude. O Claude tem sido meu favorito, não sei qual vocês têm usado. Joga lá no Claude. Claude, estou nessa meta de não me justificar tanto. Pede para ele traduzir o seu texto em menor. Começa com a inteligência artificial, mas não dá para ficar dependente deles, né? A gente não pode ter essa muleta. Você precisa desenvolver a habilidade de síntese e redução, tá? Mas se for o primeiro passo, não tem problema, pode usar esse apoio, essa rodinha da bicicleta, depois a gente tira a rodinha da bicicleta. Então, mensagens assíncronas, curtas, reduzidas, assertivas. Recomendação número 2. Aqui é mais um olhar. A gente vai trazer uma divisão de responsabilidades. Você está antecipando que a outra pessoa precisa de justificativa. Mas você já parou para pensar, será que ela quer? Será que ela de fato precisa? Então, você vai dividir a responsabilidade. O que significa isso? Você não vai dar justificativa, você vai comunicar. Não.
Não vai dar, não vai rolar, não posso. E aí você vai esperar essa pessoa fazer perguntas. Ela vai te explicar por que você não pode, por que não deu certo. Ou de forma mais, né, indireta, é que aconteceu? Dependendo do contexto, às vezes num contexto social, a gente quer saber se a outra pessoa tá bem, né? O que aconteceu? Você tá bem, né? Precisa de ajuda? Deixa a outra pessoa te perguntar. E se ela perguntar, você escolhe se você dá um contexto ou não. Então aqui a gente já vai transformar de justificativa para contexto. Que contexto eu quero dar? De novo, te aconselho a dar um contexto menorzinho, tá? Talvez maior do que aquele primeiro da mensagem, mas também não gigantesco. Não é para você entrar num monólogo, num TED Talk, num podcast sobre a sua justificativa. Combinado? O terceiro passo já é mais desafiador. É você começar a assumir. O que significa isso? Provavelmente você tem muito medo de como vão te ver, do que significa se você não conseguir fazer algo. E as justificativas são uma forma de compensar isso. É como se fosse, não tá na minha mão. Algo de força maior aconteceu. Só que não tem problema nenhum você não conseguir entregar algo. Desafiador, né? Então o terceiro passo é você assumir. Não consegui, me atrapalhei, me atrasei. E aí, desconfortável? Não é pra você começar a se criticar, porque daí já seria modo justificativa também. Porque eu sou muito ruim nisso, porque eu sempre atraso, porque eu sou uma desorganizada. Não é pra entrar aqui no papel da vítima, socorro, tem um dó de mim. Não é isso. Me baguncei aqui e vou atrasar. Nossa, me desorganizei e não vai dar. Olha, calculei errado aqui o prazo, não vai dar pra te entregar. É claro que em alguns contextos de trabalho fica mais difícil, mas eu quero que você comece a trazer isso para as questões pessoais. A gente vai começar nas relações pessoais primeiro, que é onde tem menos risco, né, dessa questão da entrega e tal. Embora a gente está falando de justificativa, pode ser qualquer coisa, né? Olha, eu não estou disponível nesse momento. Eu estou com outras questões, eu não estou conseguindo dar atenção para isso agora. São formas de você assumir para treinar no corpo. O seu corpo não está acostumado a estar tudo bem. É por isso que você dá tanta justificativa. Então, você vai assumir. Não está dando neste momento. Eu não estou com recursos para. Eu não tenho recursos para alocar nisso neste momento. Então, percebe que tem formas da gente dar nãos que não necessariamente precisa ser ou contando toda uma história ou me culpando enormemente, né? Então, encontrar uma forma de assumir com assertividade. Número 4, você vai escolher relações onde você tem pessoas mais invasivas, pessoas que sugam muito você, relações muito desequilibradas, que neste momento você precisa continuar convivendo por algum motivo. Nessas relações onde a gente precisa ter os limites mais altos e a fala ainda mais direta. Então você vai fazer uma listinha e selecionar quais são as pessoas que vão precisar de uma maior assertividade sua. Com essas pessoas, você vai sim se sentir que você está sendo uma pessoa grossa. Mas com esse perfil, você precisa colocar mais limites. Ou seja, quanto mais informação você der, pior. Não é espaço, não é relação para ficar dando informação. Sabe aquelas relações onde você passa uma informação sobre você e a pessoa dá um jeito de voltar aquilo contra você, seja naquela hora ou seja pior, seja depois de um tempo, ela joga aquilo na sua cara, você fala, por que eu fui compartilhar? É claro que numa relação saudável isso não acontece. Ou se acontecer, a pessoa vai ficar muito envergonhada, vai te pedir desculpa. Foi por um ato ali que ela, né, ela não quer esse comportamento. Acho que o principal é uma relação saudável, a pessoa não quer fazer isso com você. E se ela fizer, ela vai se conscientizar se vocês estiverem nessa conversa. Em relações desequilibradas, isso ocorre com muita, muita frequência. Então, observa também, além do tanto de justificativa que você está dando, tanto de informação sobre você, sobre a sua intimidade, sobre coisas muito pessoais que você não deveria estar compartilhando. Nossa, eu já falei tanto nesse ponto aqui, mas eu falei tanto porque eu confundia com transparência. Eu já fiz muita cagada nesse tema aqui. Então, número 4, lista as pessoas que você sente maior invasão, onde você precisa colocar muros mais firmes. E lista aquelas pessoas e que é mais tranquilo. E ao mesmo tempo que as pessoas mais tranquilo,
Pode ser que você fale, eu posso dar informação, mas eu não preciso da justificativa, porque elas não precisam da minha justificativa. Então, para você ponderar esses dois grupos, porque você vai ter tratativas diferentes. Se você estiver tratando todo mundo igual, você vai ter bastante problema, assim como eu tinha. Então, lista as pessoas que estão nessa lista, nessa blacklist aí, que você tem que ser um pouco mais firme, mais assertivo e compartilhar menos. Aí é que a gente está falando por uma proteção maior. Proteger a sua vida emocional, proteger a sua intimidade, proteger a sua energia de fato. Número 5 é você observar todos os convites, pedidos e demandas que você procrastina para responder. Você não procrastina para responder alguém de forma aleatória, tá? Então vamos distinguir aqui. Alguém te perguntou uma coisa que você precisa pensar sobre, ou alguém te falou, vamos para a praia no fim do ano, você precisa pensar, você precisa ver budget, você precisa ver agenda, você precisa ver férias. Então tem uma série de coisas que você precisa fazer, elaborar. Isso é uma cena, tá? A outra cena é onde você está procrastinando porque o que você vai responder é desconfortável para você comunicar. Então imagina que alguém te fez um convite e você quer dar não e não consegue. Porque quem normalmente justifica muito tem muita dificuldade de dar não e tem dificuldade de dar não de forma direta e assertiva. Então você vai ver que você procrastina para responder algumas pessoas e algumas demandas, né? Então pode ser que seja uma pessoa em específico, que você tem muita dificuldade de dizer não. Pode ser que sejam demandas, tipos, pedidos, né? Ou você tem que tomar uma decisão desconfortável. Então você vai listar quais são as demandas, quais são as cenas, quais são as pessoas e você vai começar a colocar um prazo. Então, para esse tipo de mensagem, eu tenho 48 horas para responder. As pessoas mais práticas vão falar, 48 horas? Isso é muito! Tem pessoas que demoram uma semana para responder uma mensagem no WhatsApp porque tem algo incômodo ali que ela não está conseguindo encarar, ou às vezes ela tenta encaixar, né? Então pessoas que têm dificuldade de colocar limites, elas tentam encaixar, então não é que ela já disse não para ela está dando uma forma de encaixar, só que não dá para encaixar, não tem onde encaixar, não faz sentido encaixar. Então faz essa listinha das pessoas, mensagens, pedidos, demandas, que você procrastina, observa por que você está procrastinando, qual é o incômodo, né? Então, assim, observa se você tem clareza da resposta ou não, por que você não está com clareza, por que não está fácil responder isso, é porque você precisa de mais informação ou porque é desconfortável, você tem que abrir mão de algo, você tem que abrir mão da cuidadora. Então, por exemplo, quem tem o perfil da cuidadora, se alguém pede ajuda, a pessoa vai tentar encaixar, mas ela não tem recurso, não tem condição naquela semana, ela não pode. E ela tem dificuldade de falar, eu não tenho recursos nesse momento para te ajudar. Ou eu não posso te ajudar dessa forma. Tá aqui a outra forma pela qual eu posso te ajudar, que é viável para mim nesse momento. Mas, né, não quer dizer que eu não me importo muito com você, mas eu tô vendo aqui o que é viável para eu conseguir, de fato, conseguir realizar isso. Observa aquilo que você tem clareza, não tem clareza, e se tem clareza, por que você tá enrolando de comunicar. Então pode ser que você já sabe a resposta logo de cara, mas é desconfortável. Então visualiza por que tá sendo desconfortável. E aqui o passo mais prático é colocar esse prazo. Tô dando o exemplo de 48 horas, mas você pode colocar o prazo que você quiser, desde que seja um prazo que para você é apertado. Então se no teu aí você precisa ser honesto. Vai lá. Normalmente a gente vê isso com e-mail, com WhatsApp, né, ou com outra ferramenta de comunicação. Vê lá a mensagem que a pessoa mandou. Faz quanto tempo que você demorou para responder? Não tô falando se a pessoa falou oi, tudo bem, e não falou nada. Não, tô falando uma mensagem que ela falou assim, olha, preciso da ajuda tal, preciso disso, você pode me ajudar com isso? Exemplo. Você demorou 7 dias para responder essa pessoa? É muito tempo. É muito tempo. E normalmente, se você demora para responder, você sabe, porque seus amigos pegam no seu pé, as pessoas tiram sarro, as pessoas, né? Você sabe essa informação. Então, assume que você está demorando para responder. E aí observa, tem alguém que eu demoro mais, tem uma demanda que eu demoro mais, e aí você vai colocar o prazo. Então, de 7 dias, a gente vai colocar 48 horas. Essa é a minha sugestão, 48 horas. E toda vez que chegar essa mensagem, você, sei lá, anota na sua agenda, você vai colocar 48 horas, coloca um post-it, e você vai responder essa pessoa em 48 horas. E aí você não precisa responder a decisão, tá? Agora, vou dar um hack aqui para você, vou dar uma facilitada. Você pode responder, eu preciso de mais informação, vou retornar e barará, ou já pode ser a resposta definitiva. Só não vai responder com figurinha falando nada, isso aí não vale. Você tá entendendo, né? A gente não tá fugindo aqui, é para você encarar.
Olha, esses são 5 passos que eu recomendo aqui para você ir treinando. Não são os passos mais avançados, talvez, mas são ali iniciante, um pouquinho intermediário, talvez, não sei. Aí você me diz quão difícil te pareceu. Me conta aqui nos comentários quão desafiador pareceu fazer esses passos que eu te recomendei. Bora diminuir a justificativa para liberar energia e liberar conversas. Quando a gente passa menos tempo falando sobre coisas repetitivas, a gente consegue usufruir mais dos diálogos de forma mais intencional. Então, como você quer passar o tempo com as outras pessoas? Sabe aquele momento que a gente chega a encontrar os amigos, só que o motorista acabou de xingar a gente no trânsito e a gente fica 10 minutos falando do motorista? Você quer usar o seu tempo com seus amigos, que você vê uma vez por mês, falando do motorista? Então a gente pode ser um pouco mais intencional e aproveitar melhor o nosso tempo. Para isso a gente precisa fazer essas reflexões. Por que eu tô dando tanta informação que não tem nada a ver com a cena aqui, agora? É isso e até o próximo vídeo.